como destravar a técnica no teclado. E é o seguinte, se você está aqui e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Macedo, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez e eu ensino tecladistas a tocarem teclado na igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses, tá? Através da minha metodologia teclado raiz, tá certo? E é para você que talvez nunca tocou teclado, talvez já toca um pouquinho em casa e tem o objetivo de tocar na igreja. E para você que toca teclado na igreja, mas sente que está travado, precisa evoluir. Quantas vezes você já pensou, cara, eu vou fazer isso aqui no teclado, vou fazer um dedilhado, vou fazer um acorde aqui, um movimento, mas na hora do vamos ver, na hora de executar, não saiu. Você já passou por isso? De pensar em fazer uma coisa, mas sua mão não responder ao seu pensamento, ao seu cérebro? Quem aqui já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Eu tinha uma ideia na minha cabeça e falava, cara, vou aqui, vou fazer isso aqui, papapá. Na hora de executar, não conseguia. Você já passou por essa situação aí? É exatamente sobre isso que a gente vai falar, tá? Existe uma parada chamada técnica. Muito se fala em técnica. Ah, Thiago, eu quero ter mais técnica e não sei o quê. Mas o que de fato é a técnica? Técnica nada mais é do que a capacidade da gente executar um movimento. Simples assim. Se você tem capacidade de executar um movimento, você tem técnica. Se você não consegue executar um movimento, você precisa desenvolver mais a técnica para aquilo. Se eu te falar assim, executa esse movimento aqui, ó. Uns conseguem, outros não. Por quê? Talvez o dedo é meio duro ainda, talvez não tenha agilidade suficiente. Então, se você não consegue executar esse movimento, quer dizer que te falta técnica. E para mim, apesar de eu conseguir executar esse tipo de movimento, para outras coisas eu preciso desenvolver minha técnica. Não é uma parada que você assim, desenvolvi a técnica, pronto, agora já era. Não, a técnica é uma coisa que a gente está em constante evolução, tá? Porque talvez num determinado momento você vai tentar executar um movimento e você vai ver que você vai ter dificuldade. Então, você está sempre evoluindo, você precisa estar sempre desenvolvendo a sua técnica. Hoje a gente vai falar aqui sobre como destravar a técnica no teclado, tá? E o objetivo hoje não é passar uma fórmula mágica, é passar um passo a passo que eu montei de coisas que serviram para mim, tá? Eu ensino tecladistas a tocarem com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses, e isso não significa que eu não passei muito tempo para desenvolver. Por quê? Quando eu comecei, eu não tinha acesso a esse conhecimento que você está tendo, eu não sabia um passo a passo para seguir, estudei durante muito tempo com métodos errados, tá? Então eu bati muita cabeça, até poder chegar num método que você não precisa ficar batendo cabeça igual eu bati. Eu já vou te entregar aqui coisas que funcionam, tá? Coisas que funcionam. Funcionaram para mim, então eu acredito que vai funcionar para você também, tá? E uma coisa que você tem que entender. Por que eu falo tanto de evoluir 1 ano em apenas 3 meses? Porque a evolução ela não é do dia para a noite, tá? Por mais que pareça algo bom demais para ser verdade, ter 1 ano de evolução em 3 meses, por mais que pareça ser bom demais para ser verdade, não é milagre, é método, tá? Presta atenção nisso. Então o que eu vou te passar aqui, você não vai aplicar e da noite para o dia você já vai estar voando, mas você vai ter resultados bem rápidos aí. E se você aplicar isso aqui, com certeza, se você manter a constância de treino, ninguém pode te parar, tá? Vem comigo aqui. Eu nunca esqueço, pessoal, uma vez que eu fui pegar aquela música Os Anjos Te Louvam, do Eli Soares. Eu lembro que na época eu fui ver um tutorial, tá? Fui procurar um tutorial na internet aí na época e, cara, eu achei difícil demais. Um monte de acorde que eu nunca nem tinha visto, movimento na mão direita, na mão esquerda. Mas, cara, no início da música tem um movimento que ele é mais ou menos assim, ó. Saca só. Vem comigo aqui. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui que eu abri no computador sem querer. Eita, nós. Ó, presta atenção. Abri o trem aqui sem querer, Jesus. Aí, fechei.
Presta atenção aqui, ó. Tem um movimento na música que ele é assim, ó. Som do teclado tá legal? Tá vendo o que eu faço com as duas mãos? Esse movimento aqui, cara, parece, quando você me vê fazendo, parece que é fácil. Só que quando eu fui fazer isso aqui pela primeira vez, falei, mano do céu, eu não vou conseguir fazer isso não. E cara, eu treinei pra conseguir, e hoje assim, eu faço com tranquilidade. Só que o que eu tiro de aprendizado disso aqui? Para poder te passar, para você também poder entender como que você vai destravar sua técnica. Quando eu peguei isso aqui, quando eu peguei esse inicinho da música, eu percebi, cara, que eu ganhei agilidade, eu percebi que eu ganhei coordenação entre as duas mãos, independência entre uma mão e outra. E era uma música que, cara, para mim, na época, assim, eu não deveria nem tentar pegar, porque era difícil demais. Só que hoje eu entendo que já estava escondido, quando eu fui pegar essa música, um princípio que hoje, inclusive, eu trabalho com os meus alunos e eu posso ver diariamente os alunos aplicando isso. Inclusive, faz parte de um dos fundamentos do meu método. É o princípio da gente se desafiar. Então, você que está com um caderninho aí, você vai pegar e vai anotar agora. Primeiro, para você destravar a técnica, você precisa se desafiar. O que eu te falei? A técnica não é a capacidade da gente executar um movimento? Pode ser um movimento mais simples. Por exemplo, isso aqui, ó. Tem gente que consegue executar isso aqui, tem gente que não. A técnica é a capacidade de executar um movimento. Só que o que eu vejo? Por exemplo, eu que trabalho com centenas de alunos, o que eu vejo nos alunos que mais se destacam? Eles nunca ficam na zona de conforto. Pega isso. Nunca fique na zona de conforto. Por quê? Imagina que você aprendeu a tocar uma música e é uma musiquinha de 4 acordes. Pô, todo mundo sabe tocar uma música de 4 acordes. Vamos pensar, por exemplo, numa música aqui, ó. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Quem conhece essa música? Ressuscitou. Cara, essa é uma música muito tranquila para um iniciante começar a tocar. Por quê? Nela tem acordes que são formados só por teclas brancas e tá num compasso que a gente chama de compasso 4x4. Então você só fica marcando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Presta atenção, se eu manter os meus dedos na mesma posição, ó, é só arrastar e eu faço todos os acordes. Então essa é uma música tranquila. Talvez você já até consegue tocar. Só que qual que é o seu problema que te impede de evoluir? Você só quer continuar tocando músicas fáceis e fáceis e fáceis e nunca quer se desafiar. Vamos supor, se eu te falo assim, gente boa, vou te ensinar essa música aqui, ó. Aí você já vai falar, pô, Thiago, agora o nível subiu. Mas se eu te perguntar, você quer aprender essa música? Provavelmente você vai falar que quer. Só que quando você começa a enxergar algumas barreiras, o que o seu cérebro te fala? Não mexe com isso não, que você vai gastar muita energia. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele não quer ficar gastando energia com coisa nova. Se ele pode te levar para um caminho mais fácil, por que ele vai querer te levar para um caminho que vai exigir um pouco mais de você?
Então, você tem que ficar o tempo todo lutando contra o seu cérebro. Eu vejo isso com os próprios alunos. Pra você ter uma noção, dentro do meu treinamento, eu trabalho com desafios diários com os meus alunos. E é lógico que a cada dia a gente vai subindo o nível. E aí tem alunos que quando pegam um desafio um pouco mais difícil, já começam a murmurar. Por quê? Quer ficar sempre no fácil. Só que se você não planta, você não vai colher. Se você ficar pegando só músicas de 4 acordes, você só vai ficar no mesmo nível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser destravar sua técnica, é se desafiar. Uma dica para você: pegue músicas que exigem um pouco mais, de preferência que tenham alguma introdução. Por exemplo, músicas que tem uma introdução, música que tem acordes um pouco mais refinados, tem mais acordes além de só 4 acordes, tá? Se desafie. Não fica pegando só musiquinha lenta. Pega músicas mais animadas também, tá? Essa música aqui, do Eli Soares, por exemplo, que eu dei o exemplo no início, é uma música que tem um nível de dificuldade um pouco mais alto, tá? Então, assim, você tem que saber dosar um pouquinho também, tá? Porque às vezes você quer pegar essa música, mas você não sabe nem o básico de acordes, então você tem que saber dosar, tá? Mas começa a se desafiar. Pega músicas que vão exigir mais de você. Se você não conseguiu pegar, por exemplo, se é um iniciante, se você não conseguiu pegar uma música com um dia só, essa música é boa. Porque se você gastar ali mais alguns dias para pegar essa música, quando você de fato conseguir executar essa música bem, você vai ver que as músicas que você tocava que eram fáceis vão ficar ridiculamente fáceis. Eu sempre falo o seguinte, cara, se você toca o que é fácil, você vai ser um tecladista comum. Se você toca aquilo que é mais difícil, o que era fácil vai ficar bobo, tá? O que era fácil vai ficar bobo. Então, se você quer de fato destravar a sua técnica, assume um compromisso aqui comigo, tá? Com você e comigo. Coloca aí no chat, eu vou me desafiar. Coloca aí, eu vou me desafiar. Escreve aí e já deixa o joinha se você estiver curtindo essa live, tá? Coloca aí. O segundo passo é o seguinte, vamos supor, você pegou lá e escolheu uma música que tem um ritmo um pouco mais difícil para você, né? Difícil é relativo, talvez uma coisa que é difícil para mim não vai ser difícil para você, tá? Mas o que você tem que pensar? Se vai te dar um pouco de trabalho, então essa música é boa. E aí vamos pegar aqui uma música, tá? Uma música hipotética, tá bom? Vamos pegar aqui uma música. Vamos supor que você tem dificuldade de tocar em teclas pretas. Quem aqui tem dificuldade em tocar em teclas pretas? Coloca aí no chat para mim. Se a sua dificuldade é tocar em teclas pretas, já fica uma dica aí. Pega a música com tecla preta. Tem que bater de frente com a dificuldade. Você é maior que a sua dificuldade. Então vamos pegar uma música aqui. Se você tiver sugestão de música que utiliza mais teclas pretas aí, pode mandar no chat, tá bom? Ó, Senhor, formoso é tua face eu quero ver. Ó, essa música é uma boa. E aí o que acontece? Talvez você não tenha em mente agora, pô, qual música que eu posso tocar que tem uma tecla que usa mais teclas pretas? Mas pode mudar o tom da música. Por exemplo, essa música eu posso tocar no tom de dó. Senhor, formoso és. Só que eu posso tocar no tom de si, que aí já vai exigir mais. Então vamos tocar essa música, por exemplo. Vamos fazer uma melodia aqui, ó. Reparem como que eu tô tocando. Presta atenção, ó.
Show? Você consegue perceber que eu fiz um dedilhado aqui, tá? Fiz um arpejo aqui, ó. Você consegue identificar que eu fiz um padrão aqui de dedilhado? Tá saindo uma aguinha no ar-condicionado aqui, depois vou ter que olhar esse trem aqui, hein? Vamos lá. Você consegue observar aqui? Eu fiz um padrão, ó. Todo acorde eu tô fazendo o mesmo movimento, ó. Eu sempre toco a última nota do acorde, depois a primeira, depois a nota do meio. Ó. Depois eu fico repetindo aqui, ó. Última, primeira, nota do meio, primeira, última, primeira. Vamos contar aqui, por exemplo. 1, 2 e 3. 3, 1, 2, 1, 3, 1. Todo acorde eu faço isso, ó. 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Então existe um padrão. E talvez isso aqui para você vai ser fácil. Mas para algumas pessoas não vai ser tão fácil assim. Então o que você tem que fazer? Pô, isso aqui você consegue fazer? Talvez você fala, pô, Thiago, eu tenho dificuldade. Então vamos começar a pegar mais na prática aqui. O que você tem que fazer além de você se desafiar? Esse aqui é o segundo passo, tá? Esse aqui é o segundo passo. O segundo passo é você identificar padrões de movimento. Identificar padrões de movimento. Tá? O que eu vou te passar aqui nessa live, cara, é quase que uma lição de casa. Não é uma parada que você vai chegar na igreja e vai tocar isso aqui do nada. Não. É uma forma de você praticar em casa para você destravar a sua técnica. Então, você percebeu que tem um padrão de movimento aqui, mas talvez você não está tão acostumado em fazer esse padrão de movimento. Então, o que você tem que pensar? Pô, o Thiago, ele sempre toca a última nota do acorde, a primeira, a do meio, a primeira e repete. Depois que você identificou um padrão de movimento que você tem dificuldade, que você precisa praticar mais, ou seja, que você precisa desenvolver a sua técnica, o que você tem que fazer? Você tem que repetir várias vezes esse movimento. Só que não é somente repetir. Existe uma paradinha que é chata, mas às vezes o chato ele é necessário. Existe uma paradinha que se chama metrônomo, tá? Existe uma paradinha que se chama metrônomo. Eu vou colocar aqui agora, ó. Você consegue escutar o metrônomo aí? Quem está escutando? Presta atenção. Cada batida do metrônomo, eu vou colocar uma nota do acorde. Tá? Vou fazer dessa forma aqui, ó. Cara, imagina que você é uma pessoa que você tem os dedos tudo travado aí. Quem tem os dedos travados? Coloca aí pra mim. Se você tem o dedo travado, deixa um joinha aí, pra você ajudar mais gente que tem o dedo travado. Quando você deixa o joinha, você ajuda com que essa live alcance mais pessoas, tá? Clica nesse joinha aí, gente boa. Vamos lá. Talvez você tenha o dedo travado. Aí você vai e coloca o metrônomo. Pra você ter uma noção, você pode entrar no Google e digitar metrônomo. O metrônomo é esse aparelhinho que fica marcando as pulsações, tá? Por que isso aí é importante? Porque se você tem o dedo travado, você não vai conseguir executar assim, ó. No início, você só vai conseguir executar assim, ó. E muitas vezes você não vai nem executar numa constância de tempo. Às vezes você vai atropelar um tempo, você vai fazer. Por quê? Porque você precisa desenvolver a técnica. Então, quando você coloca o metrônomo, por exemplo, vou colocar aqui em 90. Metrônomo em 90 BPM aqui, ó. Você é forçado a executar o movimento nessa velocidade. Por exemplo.
Show de bola? Então, não é só você ficar repetindo um movimento. Você precisa repetir do jeito certo, tá? Tem muita gente que tem a crença do seguinte: pô, Thiago, para mim evoluir um ano dentro de 3 meses, eu tenho que dedicar muito tempo por dia. Ou então tem gente que acha que isso aí é até impossível, que para evoluir no teclado depende de muitos anos de estudo. Cara, você pode ficar praticando várias horas por dia, vários anos. Se você tiver com o direcionamento errado, você não vai para lugar nenhum. Na verdade, você até vai para um lugar pior do que você estava antes. É importante que você faça essa repetição quando você estiver praticando, porque quando você vai repetindo, você vai dando vários comandos para o seu cérebro para ele entender, cara, ele está querendo fazer isso. Então deixa eu ajudar ele a fazer isso. E aí você vai acostumando com aquele movimento. Por exemplo, a gente não escova o dente todo dia, toma banho todo dia, pelo menos deveria, né, gente boa? Né? Porque senão, já viu, fica ruim a situação aí. Mas a gente não repete as mesmas coisas todo dia, pô, escova o dente, acorda, lê a Bíblia, né? Se você não está lendo a Bíblia de manhã, lê a Bíblia de manhã. Né? A gente tem uns hábitos que, a partir do momento que a gente faz aquilo todo dia, já não se torna mais um peso, é uma parada automática. E tocar teclado é a mesma coisa, tem que ficar automático. Imagina, eu te passei esse padrão aqui, de dedilhado. Se você tem dificuldade, você tem que ficar repetindo. Mas não é repetir de qualquer jeito. Você tem que repetir com o metrônomo. Por quê? O metrônomo ele vai fazer com que você desenvolva mais rápido, tá? E é uma parada que os meus alunos trabalham todo santo dia. E imagina que você já está conseguindo fazer nessa velocidade, ó. Depois que você já está conseguindo fazer numa certa velocidade, o que você vai fazer? Você vai aumentar. Vamos supor, estava fazendo em 90 ppm, já vou fazer em 100, ó. Um pouquinho mais rápido. Pô, tá tranquilo? Vou aumentar para 110. Já tá um pouquinho mais rápido, mas tá dando para fazer. Vamos lá. Senhor, formoso és. Tranquilo. Vou aumentar para 120. Olha só. Senhor, tá tranquilo? Vou aumentar para 130. Sacou? Pô, Thiago, parece que tá tranquilo ainda. Vamos aumentar para 140. E aí você consegue perceber... Só um minuto. Deu uma travadinha aqui. Aí você consegue perceber que quando eu uso o metrônomo, eu evoluo mais rápido, e à medida que eu vou desenvolvendo a capacidade de executar o movimento, eu também vou ganhando o quê? Velocidade, agilidade. Então, se você quiser destravar sua técnica, primeiro, você não vai destravar sua técnica ficando na zona de conforto. Você tem que bater de frente com a sua dificuldade. E talvez você tenha muita dificuldade em fazer a introdução de uma música. Se a sua dificuldade é na introdução de uma música, vamos supor que você tem dificuldade em executar isso aqui, ó. A mão direita aqui é difícil para você. Então você tem que ficar repetindo. Só que não é só repetir. Coloca o metrônomo. Digita lá no Google, metrônomo, já era. Ó. Talvez essa velocidade para você é muito rápida. Se você não consegue fazer no tempo da música, você tem que fazer mais lentinho. Ó.
Conseguiu fazer? Aí depois você vai aumentando a velocidade aos poucos. Sabe qual que é o problema, pessoal? Que é o seguinte, a palavra de Deus em muitos momentos fala pra gente esperar com paciência no Senhor. Porque Ele tem os melhores planos pra gente, Ele tem os pensamentos mais altos do que os nossos, do que o meu e o seu. E às vezes a gente não tem paciência para deixar o processo acontecer naturalmente. Sacou? E ter paciência e esperar no Senhor não quer dizer que a gente vai ficar parado, igual uma mula no deserto. Não. Você tem que se movimentar, mas você tem que ter a plena consciência que as coisas não acontecem da noite para o dia. Só que se você começar a praticar do jeito certo, você vai ter resultados muito mais rápidos do que você simplesmente ficar praticando de forma aleatória, tá? Você tem que entender que o tempo, ele passa de qualquer jeito. Pô, eu ensino tecladistas a tocarem com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. 3 meses vai passar na sua vida de qualquer jeito. É você que vai decidir, cara, como que eu quero estar daqui 3 meses? Como que eu quero estar daqui 1 semana? Como que eu quero estar daqui 2 semanas? O que eu posso fazer todo santo dia para me alcançar os resultados que eu quero? É você que vai decidir se você vai plantar ou não. Às vezes você fica murmurando, meus dedos são travados, eu não consigo tocar teclado, que não sei o quê. Só que você também não faz aquilo que precisa ser feito. Se você começar a preocupar só no hoje, aquilo que você pode fazer de melhor hoje, cara, você vai ver os resultados que você vai colher. Vai ser resultados absurdos, tá? E muito mais rápidos do que você imagina. E uma coisa que eu deixo de orientação para vocês, inclusive eu falei numa consultoria com os meus alunos ontem. Falei o seguinte, pega a visão. Falei, galera, coloca a meta no processo. Não coloca a meta de resultado. Quem aqui, por exemplo, seja sincero para mim. Quem aqui sente que tem os dedos muito travados? Coloca aqui para mim nos comentários. Coloca aqui para mim. Até o momento, pessoal, eu passei 3 passos e eu vou entrar no 4º daqui a pouco. Você precisa o quê? Se desafiar. Você precisa identificar padrões de movimento na música e depois ficar repetindo esses padrões de movimento com o metrônomo, tá? Mas existe uma outra parada que eu vou falar com vocês já já. Vamos lá, então. Você sente os dedos travados, certo? Beleza. O que você tem que fazer? Entra no 4º passo para você destravar sua técnica, que é praticar exercícios com metrônomo, tá? Eu vou te dar uma tarefa aqui, tá? Eu vou te passar um exercício para você praticar. Um exercício bem tranquilo, tá? Bem tranquilo de você entender. Talvez você vai ter dificuldade para executar no início esse movimento. Mas lembra, você tem que se desafiar. Se eu te passar uma coisa fácil que você consegue executar de qualquer jeito, o que adianta? Aquilo que você já sabe, você não precisa nem gastar energia. Você tem que gastar energia com aquilo que você não sabe ainda para você desenvolver bem, tá? Presta atenção. Eu vou te passar um movimento aqui e você vai entender o que você tem que fazer, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. O acorde de Dó no teclado, ele é formado por essas notas aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Você vai formar ele na mão direita com os dedos 1, 3 e 5. Polegar, dedo do meio e mindinho. Você vai formar assim, ó. Tá? Você vai fazer esse mesmo acorde agora na mão esquerda, tá? E aqui, o que você tem que fazer? Esse exercício é para você desenvolver a sua agilidade e também a coordenação entre as duas mãos, tá? Sincronia, na verdade, sincronia entre as duas mãos. Presta atenção. Aqui eu tenho um acorde de Dó na mão direita e Dó na mão esquerda. Se você tiver com o seu teclado, vai fazendo aí, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai tocar da primeira até a última nota.
Depois você vai formar um acorde começando pela nota do meio. Por exemplo, qual que é a nota do meio? Mi. Então eu vou formar o Mi aqui, ó. Só com teclas brancas, tá? No caso aqui vai ser o Mi menor, ó. Dó. Mi menor. Só que aí o que eu tenho que fazer? Depois eu volto uma tecla. Se eu tava no Mi aqui, eu vou voltar pro Ré. Depois eu pego a nota do meio e formo o Fá. Volto uma. Pego a do meio aqui que é o Sol. Volto uma. Vou fazendo assim. Presta atenção, ó, bem devagarzinho, ó. Você vai começar no Dó e vai terminar no Dó. Presta atenção. Toca o Dó. Depois você vai pegar a nota do meio, que é o Mi, vai formar um acorde. Do mesmo jeito. Depois você volta uma tecla, forma o Ré. Depois você pega a tecla do meio do Ré. Então você sempre vai fazendo isso. Volta uma, pega a do meio e forma um acorde. Tá? Você não precisa preocupar em qual acordes estão sendo formados. Você só precisa entender que eu estou formando acordes com teclas brancas e eu estou sempre saltando aqui, ó. Eu toco uma tecla, pulo uma, toco outra, pulo uma, toco outra. Vou sempre fazendo assim. Beleza? Então, você aprendeu esse exercício aqui. Essa vai ser uma tarefa aí para você, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai lá no Google, ou então no aplicativo que você tiver no celular, um aplicativo de metrônomo. Se você for no Google, coloca lá metrônomo. Você vai colocar numa velocidade que é confortável para você, tá bom? Vamos supor, vou entrar no metrônomo aqui. Vou colocar 100 BPM. E vou tocar, tá certo? Ó. Se você quiser continuar até o fim do teclado, você pode, fica à vontade, tá? Mas aí qual que é o lance? Eu vou fazer no início numa velocidade confortável, no caso aqui 100 BPM. Depois, no outro dia, eu vou subir para 110. Ó. Por que esse exercício é legal? É um exercício muito simples, porém eu consigo trabalhar com a mão esquerda, que muita gente tem dificuldade. Eu consigo desenvolver a velocidade enquanto eu vou subindo a velocidade do metrônomo. E eu também consigo trabalhar a sincronia entre as duas mãos. E eu também trabalho saltos. Por exemplo, quando eu faço isso aqui e mudo do Dó aqui para o Mi, eu estou trabalhando saltos. Muitas pessoas conseguem tocar teclado e fazer movimento bem bacana quando tem acordes próximos. Mas às vezes, quando tem que pular muito de um acorde para o outro, tem dificuldade. Então isso aqui ajuda a trabalhar também. Então, a cada dia você vai subindo 10 BPM. Vamos supor, vou colocar 120. E vou fazendo. 5, 10 minutinhos por dia é suficiente. Tem gente que acha que precisa ficar agarrado muito tempo para estudar. Cara, para você ter um ano de evolução em 3 meses, você não precisa se matar de estudar. Você só precisa fazer o básico todo santo dia. É constância, tá? Até se tornar um hábito. Vou colocar aqui 180 BPM. E ele vai fazendo. Pô, vamos colocar aqui em 218.
aí vai indo. Se você já é meu aluno, por exemplo, e está vendo essa live, muito provavelmente você já consegue trabalhar com as figuras de tempo, se você já passou aí da 3ª semana de treinamento. Então, você vai ver que o metrônomo ele vai chegar no limite que vai ficar confortável para você. Então, em vez de você usar a semínima, usa a colcheia, tá? Beleza? Então, você pode começar aí. E aí, quando você chegar, por exemplo, em 200 BPM, vai ficar voando, tá? Beleza? E aí, presta atenção. Lembra que eu te falei que você deve colocar a meta no processo e não meta no resultado? Provavelmente você viu eu fazendo aqui e você deve ter pensado, cara, eu quero chegar nessa velocidade. Quem aqui quer alcançar essa velocidade? Quem aqui quer chegar nessa velocidade? Coloca aí. Não coloca eu quero não, coloca eu vou, tá? Presta atenção. Você quer chegar nessa velocidade. Só que às vezes você coloca uma meta no resultado. Talvez você fale assim, cara, eu quero alcançar essa velocidade em 1 semana, em 1 mês. Cara, eu não posso te falar o tempo que você vai levar para alcançar essa velocidade. Só que, o que você precisa fazer para alcançar essa velocidade? Você precisa praticar o exercício com o metrônomo e todos os dias você vai subindo 10 batidas por minuto no metrônomo. Se você começou com 100, no outro dia sobe para 110, depois 120, 130. Se você já sabe trabalhar com a colcheia, já começa fazendo em colcheia, que você vai desenvolver muito mais, tá? Se você não sabe o que é isso, faz do jeito que eu te mostrei aqui. Coloca o metrônomo e faz uma nota para cada batida do metrônomo, tá? É isso que vai fazer você alcançar essa velocidade. E talvez você coloque uma expectativa muito grande no tempo e você coloca uma expectativa errada. E é por isso que você se frustra. Esquece o tempo que você vai levar para isso aqui. Coloca a meta no processo. O que eu posso fazer todo dia? Pô, eu posso tirar 10 minutinhos do meu dia para fazer esse exercício e aumentando o metrônomo 10 batidas a cada dia? Quem aqui consegue fazer isso? Você consegue dedicar 10 minutinhos e fazer esse exercício com o metrônomo, subindo 10 batidas a cada dia? Você dá conta de fazer isso? Se você dá conta de fazer isso, é só isso que você tem que fazer. Todo santo dia. O segredo está na constância. E aí você vai ver que depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, cara, você vai estar num nível muito mais alto do que quando você começou. E por que a minha metodologia tem dado tão resultados para os alunos, por exemplo, galera que segue? Porque você pensa, imagina você fazendo isso aqui todo santo dia. Imagina aí, por exemplo, que você faz de segunda a sexta esse exercício. No fim de 1 mês, cara, imagina, se você está subindo 10 batidas a cada dia, no fim de 1 mês, você já subiu 200 BPMs, né? Pô, de segunda a sexta, 4 semanas, 5 dias por semana, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10, ou seja, a cada dia você está subindo 10 batidas do metrônomo, no fim de 1 mês você vai ter subido 200 BPM. E numa escola de música, por exemplo, se você tem 1 aula por semana, você só faz um exercíciozinho naquela aula ali, no fim de 1 mês, se você tiver esse direcionamento, você vai subir 40 BPM. Então o segredo não está nas horas de estudo. Talvez você pode ficar lá com um professor do seu lado 1 hora, 2 horas, não é isso que resolve. É um pouquinho com qualidade todos os dias.
É isso que você precisa fazer para você destravar sua técnica. Uma live riquíssima quanto essa. Inclusive, se você curtiu tudo isso que eu te passei até agora, coloca o joinha aí. Abençoa aí com esse joinha. Tem muita gente que vai ser ajudada. Primeiro ponto, se desafiar. E os outros 3? Vamos ver. Eu passei o que precisava. Se você anotou ou não, aí já é responsabilidade sua. Talvez seja por falta de atenção, por falta de compromisso, que você não alcançou os resultados que você quer ainda. Tá tudo certo. Mas depois também não chora. Fala, Thiago, não tô conseguindo tocar teclado direito. Não toco na igreja da forma que eu queria. Claro, você não faz o que precisa ser feito. A única coisa que te separa das pessoas que tocam bem, tocam sem cifra, que conseguem tocar criando os próprios arranjos dedilhados, é que eles se dedicam e você não. Tá tudo certo. E eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mano. Eu tô aqui para falar o que você precisa ouvir. Depois você me agradece. Tá? Ó, vou ser bonzinho com você. Primeiro passo para você destravar sua técnica. Se desafie. Faça coisas que são difíceis para você no primeiro momento, porque depois que você conseguir fazer aquilo que é difícil, o que era fácil vai ficar bobo. Então, primeira coisa, se desafiar, tá? Pega músicas aí que tem uma introdução, que tem acordes diferentes, tem mais de 4 acordes, tá? Segunda coisa, identifica os padrões na música. Pô, talvez tem partes na música que são super tranquilas, mas se tem uma parte que é difícil, identifica, pô, qual que é o movimento que o tecladista está fazendo. Igual, por exemplo, eu te dei o exemplo aqui do dedilhado que eu estava fazendo, ó. Talvez esse movimento aqui é difícil para você. Então, identificou esse padrão, você tem dificuldade? O que você tem que ficar fazendo agora? Repetindo esse padrão de movimento até sua mão acostumar. Só que não é só repetir. Você tem que repetir com o metrônomo, porque o metrônomo ele vai te forçar a evoluir mais rápido e ganhar agilidade, tá? E a outra coisa é você, sempre antes, cara, você vai começar a tocar, pratica o exercício com o metrônomo. Pratica o exercício que eu te passei. Quando você pratica o exercício, você, cara, dentro desse exercício aqui, você está trabalhando sincronismo entre as duas mãos, está trabalhando velocidade, você está trabalhando salto de teclas, você está trabalhando a força entre seus dedos. Cara, então você está trabalhando um monte de coisa. E aí quando você for tocar uma música que precisa de mais velocidade, precisa de você sincronizar as duas mãos, como foi o meu caso na música Os Anjos Te Louvam, fica super tranquilo, tá certo? Então esses são os 4 passos aí. Se desafiar, identificar padrões nas músicas, repetição e exercício com metrônomo, tá certo?